estamos de volta aqui no nosso Debates e Opiniões. O preço de ser golpista, Moro é escrachado em Buenos Aires. Vamos ouvir aqui a matéria que trata sobre isso da TVT. Vamos pegar aqui o áudio desde o início. Quem também foi escrachado foi o juiz Sérgio Moro, em Buenos Aires, na Argentina. Moro está no país para uma palestra sobre a Lava Jato e combate à corrupção no Brasil, na Universidade Católica Argentina. Um grupo de brasileiros e argentinos esperou a chegada dele em frente à universidade para denunciar a atuação parcial de Moro na operação. Muitos seguravam fotos do juiz com o tucano Aécio Neves, um dos políticos mais citados na Lava Jato. Ele aí. Golpista! 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 Juiz parcial! Arbitrário! Golpista! Golpistas, fascistas, não passarão! Golpistas, fascistas, não passarão! Golpistas, fascistas, não passarão! Essa aí foi a matéria e a pegada lá no ato sobre a ida de Sérgio Moro. O engraçado disso tudo, se tem alguma coisa para ter graça, porque um golpe do tamanho que está acontecendo no Brasil é muito triste. Ele é triste porque ele é genocida, ele acaba com a força de trabalho, ele acaba com a vaga de trabalho e, acabando com isso, acaba com a vida das pessoas. E além de não ter trabalho, ele acaba com a proteção social. Esta é outra peculiaridade de um golpe econômico desse tamanho, político-econômico, e de classe, porque transforma o Estado em uma peça acessora da classe dominante, da classe rica. Todos os impostos recolhidos por esse Estado vai em forma de subsídio ou em forma de juro de volta para quem não paga imposto, que é o patrão, que é o grande produtor. Aí vão dizer, não, mas tem muito imposto sobre o que a gente consome. Tem bastante imposto, mas quem paga esse imposto é quem consome, não é quem fabrica. Então há uma desinformação proposital para que as pessoas não entendam o mecanismo da economia capitalista, aonde que o único beneficiado sempre foi o dono da fábrica, o dono da força de trabalho, que não é o trabalhador, que não tendo proteção social, ele fica subempregado, subremunerado e muitas vezes ele é escravizado. Tem gente já trabalhando só por comida, né? Essa é uma outra realidade que a gente tem que se aperceber. Sérgio Moro é escrachado porque transformaram a figura dele no representante do golpe. Sérgio Moro é aquele cara que é o pobre, que é dublê de rico, que é o figurante de burguês, é o legítimo, né? O Sérgio Moro não detém a força de trabalho, ele não detém o posto de trabalho, a fábrica, né? E isto transforma ele no grande pitbull da burguesia. Sérgio Moro é mais um aparelho, mais uma ferramenta que leva a cabo os ideários burgueses, os ideários do dono da fábrica, do dono do banco. Nós não estamos falando do gerente, nós estamos falando do dono. Então Sérgio Moro, ele, além de ser escrachado no Brasil e fora do Brasil, estudiosos, professores,
das faculdades e das universidades brasileiras, quando lhe dão a oportunidade, fazem essa denúncia ao vivo, né? E a Rede Globo não consegue cortar, né, esses pronunciamentos. E aí, mas nem por isso a Rede Globo deixa de defender o golpe. A Rede Globo não disfarça mais que é contra o golpe. Ela se coloca defensora desse golpe porque ela é os donos da Globo são uns daqueles que detêm, né, o poder, que detêm o trabalho, que detêm a fábrica. Né? Essa gente é rica, essa gente é muito rica, e a sua riqueza foram adquiridas através dos tempos, pela exploração da força de trabalho dos seus trabalhadores e pela transferência de recursos da União, do governo, para seus cofres através de pagamento extrapolado dos seus anúncios, né, da sua mercadoria, né, superdimensionado, supervalorizado, e do juro, né, de que esses proprietários pegam do governo. Vamos ouvir aqui uma parte de um programa da Globo News que fala aí sobre a questão do juiz Sérgio Moro. Vamos ouvir o que tem aqui os entrevistados para a gente ver. Na tua avaliação, essa agenda de reação dos políticos à Lava Jato, a agenda da anistia ao Caixa 2, a agenda de rever a prisão na segunda instância e outros itens dessa pauta que estão tramitando por aí, você vê chance de sucesso ou você acha que vai haver, como houve no caso da PEC 37, uma reação que vai abortar isso? Eu acho que é difícil de prever exatamente pelas circunstâncias do jogo político que está em curso. Veja o seguinte, como é que você transforma um sistema político que é um acordo nacional que ele precisa ser transformado? Existem duas grandes formas. Ou existe uma convulsão, uma revolução e subsequentemente uma constituinte refundadora, ou você faz processualmente, por reformas. O sistema vinha sendo reformado. Por exemplo, o Instituto da Delação Premiada é recente, a lei da criminalização da pessoa jurídica é recente, então vinham ocorrendo avanços. No entanto, todo esse processo ele sofreu um curto-circuito pela crise política que se desencadeou. E nesse sentido, eu concordo plenamente com o professor, o professor Romano, no seguinte sentido, quer dizer, tem o poder judiciário, e aí inclusive os procuradores, eles têm que se ater a duas questões, aos fatos e à lei. Quando você cria a lei em movimento, que era uma coisa que os nazistas faziam muito bem, quer dizer, eles não tinham uma lei fixa, mas faziam do próprio movimento a lei, que é o que o juiz Moro e os procuradores fazem, e nesse sentido eles vão... Desculpa, Aldo, eu preciso fazer uma ponderação aqui. Eu acho que em que momento isso teria acontecido? Lei em movimento, porque não há evidência disso. Outra coisa, a gente está mencionando bastante o juiz Moro aqui. Eu acho que era importante, era só importante a gente deixar registrar aqui que a taxa de concordância com as decisões do juiz Sérgio Moro, lá no Tribunal Regional Federal, lá em Porto Alegre, e mesmo no Supremo Tribunal Federal, até aqui, tem sido elevadíssima. Mas veja o seguinte, e em âmbitos, Renato, e mais uma coisa, e em braços que estão sendo criados da Lava Jato, a gente está vendo decisões muito na mesma linha. Então, eu acho que individualizar no juiz Sérgio Moro é uma coisa um pouco distante do que a gente está vendo na realidade. Na verdade, o juiz Moro é o expoente desse processo, mas o judiciário como um todo ele está contaminado. Por quê? Porque se diz que a lei é feita em cima dos fatos, e isso cria um estado de exceção. Quer dizer, que é esse processo violento de judicialização. Então, o judiciário ele está contaminado politicamente como um todo, e o juiz Moro é a maior expressão dessa contaminação. Esse que é o fato. Te dou um exemplo, já que você me contestou. Por exemplo, a condução coercitiva. A lei prevê exatamente o contrário. Então, há uma criação de lei em cima dos fatos, violando
a lei e a Constituição, e a criação da lei em movimento. Quando nós fazemos isso, eu concordo com as teses do Agamben e de outros, que nós criamos um estado de exceção permanente. E esse, a rigor, não é um problema apenas brasileiro, é um problema que eu acho que ele é mais generalizado. E, nesse sentido, eu sustento a tese de que há uma desorganização do sistema republicano. E essa desorganização do sistema republicano no Brasil, ela é muito mais violenta exatamente porque nós temos um sistema de crise em curso que cada ator faz o que quer ao arrepio da lei. E nesse sentido, vejo o seguinte, quer dizer, me parece que essa exorbitância do Poder Judiciário e dos procuradores, ela vai surtir o efeito contrário. A reação do sistema político, mais dia, menos dia, ela vai se fazer sentir, porque eles têm a prerrogativa de fazer a lei. E, infelizmente, quer dizer, uma coisa que nós poderíamos produzir um avanço num caminho que já estava avançando, ele pode se transformar num grande retrocesso. Esse foi o programa, né? E aqui a gente pôde perceber é que a jornalista interrompeu o professor Aldo, né? Defendendo o juiz Sérgio Moro. A gente percebe que há um interesse, e aí tem tudo a ver com o que a gente conversou sobre a questão do pobre de direita. Né? Aquela jornalista é uma assalariada. Né? O momento que o seu patrão, os marinhos, né, resolverem lhe demitir, ela vai ser demitida. Muitos deles, né, são remunerados como pessoa jurídica, ou seja, eles recebem um salário, mas daquele salário tem que tirar todo o seu sustento de plano de saúde, aposentadoria, tudo isso. Muitos deles, e se você for investigar isso a fundo mesmo, vários deles não têm nada disso, porque o salário, pela necessidade que lhes é apresentado, é muito pouco. Né? Então, essa gente vive de uma fantasia, né? Como se fosse uma grande novela global, aonde a mocinha é salva de uma cena de perigo pelo dublê, e quando ela chega em terra firme, né, no local seguro, é substituído esse dublê pelo ator, pelo grande galã, né, que também não passa de um grande galã. Só isso, são figurações e que não condizem com a realidade humana. A gente vai para mais apoiadores e a gente já volta aqui no nosso Debates e Opiniões, pelo www.radiosantosabel.com.br.